Então o voto secreto foi de fato uma coisa muito significativa. Eu diria que o voto secreto derrubou completamente toda a estrutura que tinha sido montada na Primeira República, porque a Primeira República só conseguia, de certa forma, barganhar e conseguir manipular as eleições justamente porque o voto era aberto, então ficava mais fácil de saber e de manipular as eleições. Atenção. Só faz de conta que a política não interessa quem manda, meu bem. E Deus sabe que a política lhe interessa muito. Está no ar a Rádio Libertadora. Em julho de 1934, o Brasil ganhava uma nova Constituição, uma nova lei de sindicalização e um novo ministro do Trabalho, Indústria e Comércio. A Constituição, através de seu artigo 120, consagrava a pluralidade e a autonomia sindicais. No entanto, o decreto de número 24.694, editado alguns dias antes da votação final do texto constitucional, através de suas exigências, tornava intencionalmente a pluralidade muito difícil e a autonomia muito relativa. O primeiro movimento do governo constitucional de 1934 é descrito assim pela historiadora Ângela de Castro Gomes no livro A Invenção do Trabalhismo. A tensão política estava no ar. Entre 1934 e 1937, o Brasil assistiu a uma verdadeira batalha ideológica. De um lado, os defensores da democracia liberal, de outro, as forças que almejavam um Estado mais forte e centralizado. E não menos importante, os anarquistas e comunistas que se organizavam almejando uma revolução. Nesse episódio, a gente te leva para o centro dessa disputa e te mostra como o país se preparava para uma nova era. Não perca essa conversa eletrizante com o historiador Michael Douglas, autor do livro Para Além das Amenidades, os debates políticos da revista do rádio entre 1948 e 1954, e doutorando em História Social pela USP, aqui no Pod História, onde o passado ganha vida. Essa nova Constituição, vamos falar um pouco assim, do lado dos opositores. Como que foi recebido? Como que o governo fez para que, vamos dizer assim, todo mundo engolisse, essa nova Constituição? Porque, né? Então, em 1932, a gente teve uma revolta no estado de São Paulo, que é conhecido como Revolução Constitucionalista, ou então Revolta Constitucionalista. Eu particularmente prefiro a revolta, porque revolução parece que a gente está, de alguma forma, comprando o discurso de uma historiografia paulista, que coloca São Paulo como a locomotiva do Brasil, e assim, eles foram os próprios paulistas, né, que de alguma forma construíram essa imagem de revolução. Nossa, olha como somos maravilhosos. Oi? Inclusive na historiografia, que a própria faculdade de São Paulo costuma publicar, você percebe muito isso, dá para perceber muito isso. E aí, enfim, as elites de São Paulo acreditavam que a forma como estava sendo conduzido o governo provisório, sem nenhuma promessa, ou sem nenhum cumprimento da promessa de que haveria uma nova Constituição, enfim, o Vargas estava enrolando muito para que isso acontecesse, e aí isso de alguma forma fez com que gerasse uma revolta, principalmente entre civis e militares ali no estado de São Paulo, em 1932. E as duas principais reivindicações desse movimento era a criação de uma nova Constituição, é por isso que é chamado de Revolução Constitucionalista, e também que os paulistas escolhessem o seu interventor, ou que pelo menos esse interventor fosse um interventor paulista. E aí eram essas as duas principais reivindicações desse movimento. É muito interessante porque, apesar desse movimento ter sido derrotado ali no final de 32, enfim, o cerco foi muito grande em relação aos revoltosos. Eles não conseguiram derrotar as tropas legalistas que estavam apoiando Vargas, mas é muito interessante perceber que, diferente da intentona comunista, a gente sempre lembra mais da revolta constitucionalista do que a outra revolta, assim. Então é muito interessante perceber como que as coisas elas são lembradas e o que exatamente é lembrado, porque foi de fato, eles foram derrotados, assim como a intentona comunista também foi derrotada, mas
é como se a Revolução Constitucionalista fosse digna de entrar nos arautos da história, e a intentona comunista, inclusive a própria palavra intentona, que vem de bagunça, de uma coisa que não vai funcionar. Então, assim, apesar disso, o pessoal de São Paulo conseguiu ter uma vitória simbólica, porque aí, em 1933, o Vargas convoca uma Assembleia Constituinte, e em 1934 vai ser promulgado essa nova Constituição, e essa nova Constituição ela é extremamente modernizadora, assim, se comparada com as outras, porque aí vai ser instituído o voto secreto. Uma coisa que é importante, de certa forma, aceitar é que o Vargas ele tinha uma habilidade política muito, muito interessante. Assim. Ele conseguia, de certa forma, acalmar as tensões ao redor do governo, as tensões na sua relação com a população, né, com a sociedade. Então, o Vargas ele tinha uma certa habilidade política. Essa habilidade política, no senso comum, foi colocada como uma antevisão. Então, assim, é como se o Vargas sempre conseguisse saber o que iria acontecer no futuro, e aí ele acabava antecipando, e é por isso que ele por exemplo, colocou essas novidades na Constituição. Mas acho que mais importante do que isso é entender que o Vargas ele estava sempre, pelo menos nesse contexto agora de 84, né, com a criação da Constituição, ele ainda não era exatamente um mito, ele ainda não era necessariamente uma figura forte. Isso a própria Angela de Castro Gomes diz que nas eleições de 34 ele disputou contra os dois militares. Então, e aí, enfim, ele teve que fazer uma série de concessões, inclusive essas concessões elas têm a ver com aquilo que estava escrito na Constituição, justamente para dar uma acalmada nos diferentes setores políticos e sociais. Mas aí, enfim, de certa forma, essas novidades que vieram com a Constituição, elas são muito significativas para aquele período. Voto feminino, o voto secreto. Então, o voto secreto foi, de fato, uma coisa muito significativa. Eu diria que o voto secreto derrubou completamente toda a estrutura que tinha sido montada na Primeira República, porque a Primeira República só conseguia, de certa forma, barganhar e conseguir manipular as eleições justamente porque o voto era aberto, então ficava mais fácil de saber e de manipular as eleições. E essa questão do voto secreto, eu acredito que foi, de fato, assim, transformador e derrubou completamente toda a estrutura que tinha sido montada anteriormente. Então, assim, eu ficaria aqui nessas duas, porque apesar de ter essas novidades, algumas coisas permaneceram as mesmas. Por exemplo, a questão do voto dos analfabetos. Os analfabetos continuavam sem poder votar. Então, ainda assim, havia essa continuidade, então não houve uma mudança nesse sentido. Mas, apesar disso, houve essas transformações, né? A questão do voto feminino e a questão também do voto ser secreto. Eu gosto muito daquele meme de mulheres assim que estão revoltadas porque assim, foram feitas de palhaça, porque como assim eu agora posso votar, mas não votaram nas eleições de 38, porque as eleições de 38 não aconteceram, né? As mulheres só vão poder, de fato, votar só lá nas eleições de 46, né? Então, até então, não se tinha essa possibilidade, porque, enfim, o Vargas deu o golpe de Estado que criou, então, o Estado Novo, né? Sim, e assim, cara, antes da gente falar até um pouco sobre, né, a questão da carteira de trabalho e do mais um pouco do movimento trabalhista, né, o que a gente pode falar, assim, em relação ao movimento feminista nessa época, assim, né, principalmente pela conquista do voto, né, mesmo não tendo ali, de fato, se efetivado, como você bem disse, né, em 37, por conta do golpe de Estado dentro do próprio Estado, e como que era essa própria questão, assim, de movimentos feministas, de resistência feminina nesse sentido mesmo? Eu acho que uma coisa que é importante assim de falar é que os movimentos, principalmente nos movimentos sindicais, os movimentos comunistas, havia uma participação muito significativa das mulheres. A gente tem, por exemplo, aí eu volto de novo a citar a Olga Benário, que, enfim, foi uma importante e ela atuou bastante nesse momento.
né? Na Aliança Nacional Libertadora havia também uma participação significativa das mulheres. É claro que a gente não pode... É claro que o feminismo, enquanto movimento histórico no Brasil, assim como outros movimentos que acontecem anteriormente em outros lugares, demora um pouco para surtir efeito aqui no Brasil, mas já havia uma certa movimentação feminina, né, de mulheres, principalmente nos setores sindicais, nos setores trabalhistas. Há também uma regulamentação do trabalho feminino, que também vai acontecer nos anos 1930, o que vai possibilitar também com que as mulheres elas possam adentrar no mercado de trabalho. Então, você tem aí uma importante, um significativo, inclusive, assim, o próprio fato de se ter claro e evidente de que as mulheres poderiam votar e serem votadas, isso já demonstra a força dos movimentos femininos e feministas que estavam ali rolando no Brasil naquele período, naquele contexto. Sim, e assim, continuando falando um pouco sobre as mulheres, né? Não sei se você tem informações sobre, mas se você tiver, se você puder falar um pouco sobre principalmente como que foi sentido quando a Olga ela foi mandada para a Alemanha nesse sentido, sabe? Se a rádio falou algo sobre, se existe vestígio histórico sobre isso, etc. Nesse sentido, assim. Essa questão, ela, enfim, o Vargas, o governo varguista já tinha um controle sobre a narrativa muito forte, inclusive no contexto da intentona comunista, que foram aqueles levantes que ocorreram no ano de 1935, isso foi o suficiente, inclusive, para que o Vargas ele jogasse a ANL na ilegalidade. Então, o que vai acontecer? Esse controle da narrativa fazia com que qualquer movimento que fosse contrário aos interesses do Vargas, principalmente os movimentos comunistas, fossem jogados assim na lata de lixo da história. Então, de certa forma, esse controle da narrativa fazia com que se justificasse as atitudes, as ações do Vargas em relação a esses movimentos que eram contrários aos seus interesses. Eu diria que o ressentimento em relação a Olga Benário vai ocorrer muito mais depois, ou seja, depois da ditadura do Estado Novo, que aí sim você vai ter, de fato, algumas coisas que eram colocadas em segredo acabaram sendo reveladas pós fim do Estado Novo, do que necessariamente nesse período. Nesse período, o controle da narrativa e desse sentimento anticomunista que vai ser criado justamente nesse período, 1930, vai fazer com que alguns sentimentos sejam mobilizados para olhar e dizer assim, não, realmente está certo, não queremos o comunismo, não queremos com que esse movimento se atinja os seus objetivos. Mas, de novo, esse sentimento anticomunista ele foi alimentado e manipulado pelo governo varguista. Certo. Além desse sentimento, né, anticomunista, e provavelmente deviam entrar todas as denominações, principalmente do que os conservadores e liberais acreditam que seja comunismo, sabe? A carteira de trabalho foi outra parada, assim, que no governo Vargas, acho que talvez deva ter sido a principal característica, né, do governo Vargas, deve ter sido essa, assim, quando falar, pô, governo Vargas, carteira de trabalho, governo salário mínimo. A carteira de trabalho foi um marco, assim, na política, né, do governo Vargas. O que esse fenômeno, né, trouxe de novidade, principalmente de benefício, assim, para a classe trabalhadora, que as pessoas puderam, assim, sentir na pele e falar assim, não, peraí, isso aqui eu nunca vi. Isso aqui é novidade, né? Uma coisa muito, muito importante que a Ângela de Castro Gomes ela fala no livro é que, diferente daquilo que se acredita, que o Vargas ele era, por ter sido conhecido como o pai dos pobres, ele necessariamente beneficiou todo o povo brasileiro, toda a sociedade brasileira, e isso não é verdade, porque os direitos do trabalho eles só eram assegurados para quem trabalhava. Ou seja, para quem não trabalhava, não se alcançava esse direito. Esses direitos não eram alcançados aos desempregados, às pessoas que estavam em situação de rua, que eram muitos, inclusive, naquele período. E, principalmente, uma coisa que a Ângela de Castro Gomes ela enfatiza bastante, aos trabalhadores do campo.
não haviam direitos trabalhistas para essa galera que estava morando nas zonas rurais e era uma grande população, inclusive naquele período ali, em 1930, o Brasil provavelmente era muito mais ruralizado, muito mais rural do que urbano. Né? Essa urbanização ela vai acontecer muito tempo depois. Mas aí o que vai acontecer? A carteira de trabalho é o símbolo de identificação, ou seja, da identificação dessa relação entre o Estado e a classe trabalhadora. Ou seja, aquele indivíduo que tinha a sua carteira e tinha a sua carteira assinada, ele tinha a garantia de que os direitos trabalhistas eles seriam concretizados na vida daquela pessoa. Muito diferente do que acontecia anteriormente. E a gente pode, enfim... É porque, assim, a gente começa a falar sobre isso e aí, de novo, parece que isso vai montando toda uma imagem muito, muito harmoniosa, muito positiva do Vargas, como se ele fosse o bonzinho, o pai dos pobres e tal. Mas é claro que havia uma questão que, de fato, foi transformadora. Assim. Se antes de 1930, antes desses direitos, quem fazia esse contrato, e esse contrato era sempre muito desigual, era o patrão, era o proprietário daquela empresa. Então, é obviamente que havia uma assimetria muito profunda entre o salário e a vida que aquele trabalhador poderia ter se ele tivesse um salário melhor, um salário Então, digno. eu posso até colocar então a segunda pergunta em cima, já que a carteira de trabalho era o marco, quem era considerado trabalhador no governo Vargas, então, cara? Porque, assim, como você acabou de falar, né? Poxa, se bobear, tinha mais trabalhadores do campo do que trabalhadores das cidades. Mas o trabalhador do campo não tinha acesso ao benefício porque ele não era considerado um trabalhador formal ali, né? Então, quem era considerado trabalhador, cara? Até para quem que esse direito se estendia de fato ali, então? Boa pergunta, e isso é a tese da Angela de Castro Gomes. Quem era o trabalhador era aquele indivíduo que trabalhava, que estava assegurado por conta dessa carteira de trabalho, mas não só isso, mas era aquele trabalhador que apoiava o projeto político do Vargas. E essa é a síntese daquilo que é conhecido como trabalhismo, que é essa aliança simbólica entre o Estado varguista, entre o Getúlio Vargas e a classe trabalhadora. Isso quer dizer que os trabalhadores que ousassem ser contrários, ou, por exemplo, se eu não me engano, eu não tenho certeza dessa informação, mas eu acredito que isso já acontecia nesse período. Os trabalhadores eles tinham que assinar um atestado de que não era comunista. Ou seja, se esse trabalhador ele tinha que dizer que ele não era comunista, significa dizer que ele de alguma forma, estava ao lado do projeto político do Vargas. E era isso, inclusive, o que mantinha essa relação. Então, assim, essa relação ela era uma troca mútua e simbólica. De um lado, você tinha os trabalhadores que, pela primeira vez, estavam tendo seus direitos assegurados, salário mínimo, férias remuneradas, a carteira de trabalho que assegurava que isso iria acontecer, a Justiça do Trabalho, que também vai ser criada, se eu não me engano, em 1932, então já nos primeiros anos do governo varguista, que vai ser a forma como o Estado vai interferir nessas relações entre patrão e empregado. Então, assim, tudo isso vai fazer com que os trabalhadores apoiem o projeto político do Vargas. Então, esse apoio ele era fundamental para que o Vargas continuasse no poder, porque não adiantaria nada ele ser um ditador, governar a partir de uma ditadura, perseguir os seus inimigos políticos se ele não tivesse apoio da população, o apoio da sociedade. E isso, inclusive, é uma grande característica da continuidade de ditaduras. Então, como que uma ditadura ela se perpetua no poder? A partir do apoio social. E o apoio da sociedade, o apoio dos trabalhadores urbanos, mais especificamente, era fundamental para que o Vargas continuasse no poder. E aí, de novo, essa cadeira de trabalho, ao mesmo tempo que ela era uma forma de identificação, também era uma forma de vigilância, porque aí você conseguia controlar quem é que trabalhava com o quê, quem era esse indivíduo. Esse indivíduo é comunista, esse indivíduo ele é contrário, esse indivíduo tá sabe? Então, de alguma forma, isso fazia com que o Estado varguista conseguisse controlar sempre essa relação. Só que uma coisa que é uma grande novidade que a Angela de Castro Gomes traz
é que essa novidade, ela não só beneficia o Vargas, mas ela também beneficia os trabalhadores. E os trabalhadores sabiam disso, eles também faziam esse cálculo político. Pô, entre apoiar um projeto de político que de alguma forma está fazendo com que a minha vida seja diferente, então eu vou continuar apoiando. Porque, de novo, colou-se então essa imagem do Vargas com os direitos trabalhistas. Então, que na verdade doava, era o Vargas. Então, essa relação ela era fundamental. Então, quem era o trabalhador era esse indivíduo que apoiava o projeto político do Vargas. Certo. E aí, você falando todas essas nuances, principalmente dessa relação, né, dessa relação entre governo e trabalhadores, por mais que o governo tinha aquela tutela, mantinha, ainda assim, vamos dizer assim, abria um pouquinho a mão, levando para esses termos, para falar assim, não, beleza, olha, a gente vai te tutelar, mas ainda assim a gente vai te dar algo que ninguém nunca deu, sabe? E assim, para quem não tem nada, cara, com todo respeito, para quem não tem nada, entendeu? Aquilo já obviamente que a gente entende que, e aí a gente percebe hoje que a carteira de trabalho é vista com outros olhos no nosso contemporâneo, tá ligado? Se CLT é vista, é uma parada que em geral faz piada, pô, papo reto. Se CLT, todo mundo fala assim, pô, você CLT, você tá maluco, cara? Tipo isso, você tá ligado? Trabalha muito. Exatamente, não tem. Exatamente. Só que assim, o que a gente ainda percebe? Os direitos trabalhistas ainda são honrados com a carteira de trabalho. Mas você fala, poxa, beleza, o patrão exige o máximo que ele pode, que a carteira de trabalho deixa, exige. Mas ainda assim, ela te assegura coisas que outro regime de remuneração não te dá. Saca? E ainda assim, imagina isso nos anos 30. Você tá ligado? Imagina isso nos anos 30. Você entende? E aí, cara, quando você fala assim, pô, cara, aí tinha os trabalhadores do campo que ficavam à margem. E aí, nesse período, entre 34 e 37, principalmente, né, que é um pouquinho antes do próprio golpe do Estado Novo, diversos grupos de oposição também se começam, né, a se levantar contra o governo Vargas, se pá, principalmente ali os comunistas e os anarquistas olhando para aquele trabalhador do campo também, né, falando, poxa, vocês estão dando direito para o trabalhador da cidade, mas e o trabalhador do campo? E o trabalhador rural? E o trabalhador nordestino? Você tá ligado? São todas essas questões que também se levantam. E aí, como que fica essa relação, né, entre oposição, a gente pode falar dos comunistas, podemos falar dos anarquistas, dos povos integralistas também, né, que nessa época já têm certas aspirações, já conseguem fazer certos comícios. Como o governo Vargas combateu esses partidos e como esses partidos também fizeram para existir, vamos dizer assim, não de uma ilegalidade ali completa, mas de certa forma ali à margem do governo? Boa pergunta. Eu gosto muito de pensar na semelhança que existe entre esse período 34 e 37 com o período 2013, 2016, 2018, que é aquilo que a gente conhece como polarização política. Há uma certa semelhança entre o que aconteceu no Brasil, principalmente nessa última década, nessas duas últimas décadas, com esse período de 34 a 37. Eu particularmente acredito que essa polarização ela também pode ser vista de forma positiva, porque é só a democracia que permite essa polarização, de certa forma. Então, se os comunistas, os socialistas, e aí, assim, uma coisa muito importante, eu estava lendo, deixa eu ver quem, eu acho que era a própria Angela de Castro Gomes que fala, não era naquela aula do Marcos Napolitano, que tem no canal na USP, ele fala que a Aliança Nacional Libertadora ela tinha características mais antifascistas do que necessariamente comunistas. Então, assim, há essa diferença. É claro que naquele período foi lido como uma coisa só, né? Tudo comunista, né? Inclusive, dá para ver que até hoje é mais ou menos não é assim. governo, é comunista. Não é exatamente, não é do governo, então é comunista. Então, e aí a Aliança Nacional Libertadora ela tinha muito mais propostas, características antifascistas do que necessariamente não que não tivessem aspirações, mas não necessariamente eles tinham o plano de implantar uma ditadura comunista no país. E isso foi a forma como o governo leu esse movimento e jogou esse movimento de forma violenta de forma violenta para o outro lado, assim. Aí você tem esse lado, né, a Aliança Nacional Libertadora, que tinha essas aspirações,
claro que, diferente dos integralistas, a Aliança Nacional Libertadora queria a remoção do Vargas no poder, assim, olhava para o Vargas como um representante do imperialismo, então era necessário retirá-lo do poder. E é óbvio que para um ditador isso é terrível. Então, obviamente que, diferente dos integralistas, que tinha ali uma certa simpatia com a figura varguista, a galera da aliança da ANL não. A galera da ANL não tinha nenhum apreço para a figura do Vargas. Aí você Quem, tem os com, integralistas. quem compunha ali a Aliança Nacional Libertadora, assim, para a gente poder sintetizar mais ou menos essa oposição, né? Que tipo de figura, quem apoiava esse tipo de... Ou melhor, é o partido mesmo, né? Quem apoiava o partido. Então, você tem a figura do Luiz Carlos Prestes, que foi uma das principais lideranças da ANL. Inclusive, essa questão ela é muito interessante, e aí eu confesso que eu conheço pouquíssimo, e esse desconhecimento ele é também proposital em relação ao ensino de história. Assim, talvez tenha sido um dos movimentos mais importantes que a gente teve na história e que é pouquíssimo estudado, que é pouquíssimo explorado, que é a Coluna Prestes, que foi uma campanha militar fortíssima nos anos 20, assim. E aí o que vai acontecer? O Luiz Carlos Prestes, que já tinha um certo prestígio, ele era uma das figuras proeminentes da ANL. Você tinha também alguns grupos comunistas, socialistas, grupos sindicais, que faziam parte ali, e principalmente reuniu-se nessa Aliança Nacional Libertadora indivíduos e grupos que eram avessos à figura varguista. Então, jornalistas, você tem profissionais liberais, intelectuais que aqueles que eram contrários ao Vargas, então juntou-se nessa aliança que ficou conhecida então como Aliança Nacional Libertadora. Aí o que vai acontecer? Essa Aliança Nacional Libertadora, ela vai ser diferente dos integralistas, que tem uma aspiração fascista, talvez tenha sido o primeiro grande movimento de extrema direita do Brasil naquele período. Você tem a figura do Plínio Salgado, que era o grande líder desse movimento, e tinha claros sinais de aspiração fascista, seja pelo lema, que é Deus, Pátria e Família, e qualquer semelhança com a atualidade não é mera coincidência, inclusive. Você tinha indivíduos que marchavam e que tinham um emblema que era uma sigma. Então, assim, enfim, que fazia alusão à suástica do nazismo. Então, assim, você tinha um claro movimento que tinha muitos adeptos, e essa talvez seja a grande diferença entre a ANL e os integralistas. Chegou-se a um momento em que os integralistas passavam da casa de 100 mil, 200 mil adeptos a esse movimento, que para aquele período era muito significativo. Diferente da ANL, que tinha, em termos de quantitativos, pouca adesão popular. Os integralistas tiveram muito mais adesão popular do que a ANL. E talvez seja por isso que o Vargas tratou de forma diferenciada esses dois grupos. O que acontece? Esses dois grupos eram contrários aos interesses do Estado varguista. Ou seja, em tese, era para o Vargas tratá-los de forma igual, ou seja, colocar os dois na ilegalidade, desmontar esses dois movimentos, porque no caso dos integralistas, eles acreditavam que eram eles, que a e B, que tinha que estar no poder, que era o partido político que eles estavam criando que tinham que estar no poder. Então, de certa forma, era uma coisa que era contrária ao que o Vargas queria. Só que, como o Vargas tinha sacado que esse movimento ele era um movimento de massa, que poderia, inclusive, ser utilizado para desmontar o outro lado, que era a ANL, provavelmente, talvez seja por isso que ele não tratou este movimento com tanta violência. Talvez nem com tanta violência assim. Já a ANL não. A ANL foi totalmente e violentamente desmobilizada, principalmente ali na intentona comunista, em 1935. Qualquer indivíduo que fosse comunista poderia ser preso, poderia ser torturado, poderia ser assassinado, poderia ser deportado. Diferente dos integralistas, que ficou ainda
teve tinha um certo movimento importante até em 37, vai ser desmobilizado com a ditadura do Estado Novo, mas a gente percebe que o Vargas ele tinha aí um tratamento muito diferenciado em relação a esses dois grupos. Então, cara, pra gente. Você falou muito bem, né, sobre esses dois grupos, principalmente a ANL e também os integralistas. E principalmente agora eu queria falar um pouco, você falasse um pouco pra gente, pros ouvintes, né, sobre duas coisas. O primeiro é sobre a Lei de Segurança Nacional e o que foi, né, que aconteceu nesse período entre 34 e 37, o que foi, o que ela propunha, o que essa lei se dispunha a querer fazer, né? E a segunda pergunta, que aí você pode falar até depois, ou junto, pode ser que faça parte até do mesmo tema, né? A intentona comunista, cara. O que pode ser comentado sobre esse movimento todinho aí, né? Então, uma coisa que é muito importante é que assim, a gente fica com a impressão de que a ala militar era uma ala coesa. E não é coesa. Há diferentes grupos, diferentes ideologias dentro da ala militar, seja no passado, seja no presente. Então, assim, não dá para dizer que toda a classe militar, seja da alta patente até a mais baixa patente, comungam dos mesmos sentimentos, das mesmas visões. Isso também era uma coisa que acontecia naquele período. Havia, por incrível que pareça, militares socialistas, militares comunistas, tenentes que eram contrários ao Vargas e aquilo que ele defendia naquele período. E aqui o que vai acontecer? Essa insatisfação, principalmente uma insatisfação militar, vai ser mobilizada no sentido de tentar retirá-lo do poder. Então, assim, o principal objetivo das intentonas comunistas era agitar, fazer uma agitação, principalmente no setor militar, que era um setor super importante para a sustentação do governo varguista. E o que esses militares, esses tenentes, esses militares, eles estavam contando? Eles estavam contando que os militares estavam insatisfeitos com Vargas. E não foi exatamente isso que aconteceu. E é por isso que houve um fracasso total. Não só porque, você teve 3 intentonas, né? Em Natal, Recife e no Rio de Janeiro. Essas 3 intentonas, elas foram antecipadamente derrotadas porque já haviam informações que já chegavam nas tropas legalistas, que já chegavam no Vargas, e que faziam com que houvesse uma neutralização imediata, assim, imediata em relação a esses levantes. E aí o que vai acontecer? Esses levantes, a gente poderia até chamar de levante, né? Ao invés de intentona, porque intentona foi um termo usado na época para dizer que foi uma bagunça, que foi um movimento desorganizado, e aí você percebe que a gente ainda fica comprando o discurso daquele período até nos dias de hoje na historiografia e na forma como a gente aprende. Aqueles né? jargões que tem até nos livros que a gente lê, enfim, na própria historiografia que a gente lê, a gente ainda percebe, a gente ainda lê jargões que, por exemplo, eu não sabia que intentona, por mais que a gente lê historiografia sobre que intentona era um sinônimo, ou pelo menos era fazer alusão a algo, ao baderna, algo nesse sentido, por exemplo. O que eu sabia era que o termo foi dado pelo governo Vargas, por exemplo, entendeu? Isso aí eu sabia, mas não que tinha esse cunho, esse objetivo. E isso alimentava o sentimento anticomunista que é fortíssimo na sociedade. E aí, óbvio que esse movimento ele vai ser uma moeda de troca em relação àquilo que o Vargas queria, que era continuar no poder. E o Vargas sabia que ele não podia continuar no poder. Ele já tinha a ciência de que na eleição de 38 ele não podia se eleger, porque na Constituição não permitia a reeleição. Então, esse sentimento anticomunista que vai ser forjado, de novo, ele vai ser forjado porque não houve em nenhum momento na história do país, na história do Brasil, em que se teve uma tentativa forte de golpe comunista, de golpe de Estado comunista. Não existe nenhum registro a respeito disso. Ou seja, tudo isso foi criado discursivamente, tá? Só no plano do discurso, desse sentimento anticomunista que vai ser criado justamente nesse período e que é o que vai dar sustentação para essa nova lei que vai ser criada, que é a Lei de Segurança Nacional, que diz o seguinte, todo indivíduo que atentar contra a ordem social, contra a ordem política, poderá ser preso. Não tinha até então não se tinha essa lei. E essa lei, com certeza, ela tinha o principal objetivo de quê? De
atacar principalmente qualquer indivíduo que fosse considerado comunista. E aí, assim como aconteceu na ditadura militar, em que não necessariamente somente os comunistas foram perseguidos e assassinados, isso também aconteceu no período de 1935, 36 e 37. Ou seja, não somente aqueles que eram declaradamente comunistas que eram perseguidos, mas qualquer indivíduo que fosse contrário, qualquer indivíduo que se manifestasse de forma contrária. Então, assim, isso é outro delírio desse sentimento anticomunista que perdura até os dias de hoje, que vai ser criado justamente nesse contexto. Então, a Lei de Segurança Nacional ela foi criada justamente para combater, mas você percebe que isso é extremamente desigual, né? Porque quem é que diz que o indivíduo está tentando contra a ordem social e política? É o governo, não é a sociedade que diz. Não é então, assim, é o próprio governo que vai dizer, é o próprio Estado brasileiro, o próprio Estado que vai dizer que o indivíduo é um subversivo, alguém que quer subverter a ordem. Então, acaba sendo, inclusive, uma coisa extremamente desigual e que, de novo, tem heranças aí profundíssimas no nosso presente. E faz com que a gente se pergunte, inclusive, né, professor, quando você fala essas questões, essas coisas, justamente que ordem, né, cara? Para quem, né? De quem para quem participa dessa ordem, né? Eu adoro, tipo assim, quando você fala sobre ser convertido, eu sou com família, não tem como. O E Fabiano. ler, eu sou, cara, e ler Os Condenados da Terra foi o livro que me fez começar a ter essa visão justamente nesse sentido. Toda ordem, ela é uma ordem para quem? Você tá ligado? E aí, eu queria até fazer uma outra pergunta já para engatar aqui, que é sobre o livro A Invenção do Trabalhismo, né? Que a historiadora Ângela de Castro Gomes, ela escreve o seguinte, abre aspas, a partir de 1935, um novo quadro na vida política brasileira e, em especial, na dinâmica das relações Estado/classe trabalhadora, se em 1920 a questão social foi definida como questão policial e os anarquistas foram apontados como o inimigo objetivo, né, lá nos anos 20, em 1935 ela iria ser definida como uma questão de segurança nacional, né? E o mesmo tipo de discurso acusatório iria se voltar contra uma nova categoria, aqui os comunistas. Como foi, mano, o tratamento que a classe trabalhadora organizada, a gente pode chamar de comunistas, né? A classe trabalhadora organizada a gente pode talvez personificar ali como comunistas, não sempre, mas sim. Como foi o tratamento, né, que a classe trabalhadora organizada recebeu a partir de 1935, principalmente quando eles eram o inimigo número um e qualquer pessoa subversiva e não precisava nem ser abertamente, se você fosse suspeito, parecesse com um, você já era retirado ali, já era pelo menos, como que a gente pode falar, indiciado, algo do tipo, né? Então, a classe trabalhadora organizada, ela foi desorganizada de forma proposital a partir desse contexto. E aí, assim, é importante bater nessa tecla porque tudo isso aconteceu justamente no contexto que se dizia democrático. Ou seja, no contexto que se dizia democrático, as classes trabalhadoras organizadas, elas, principalmente os comunistas, eles não podiam organizar absolutamente nada. Não podiam organizar greves, não podiam organizar manifestações, até porque quem ficava responsável por isso eram os sindicatos oficiais, que eram aqueles que eram liberados para funcionar a partir do Ministério do Trabalho, e é obviamente que esses sindicatos eles vão ser, enfim, eles sempre vão estar do lado do Vargas, eles sempre vão estar do lado do Estado. Então, qualquer indivíduo que fosse contrário disso receberia um tratamento completamente violento, completamente repressivo. Então, assim, essa foi a tônica desse período. E aí, assim, uma coisa que é super importante de ressaltar é que essa perseguição, essa opressão que acontecia foi justamente no período da fase democrática do governo varguista. E que a gente pode falar também que foi uma antessala daquilo que viria a acontecer. Porque a gente não pode olhar a ditadura do Estado Novo como não, agora sim é uma ditadura. Não, já se montava uma estrutura ditatorial, principalmente em relação às classes trabalhadoras, e essa é uma coisa que o Marcos Napolitano também comenta bastante,
é que alguns estudiosos desse período falam que a gente não pode chamar de uma ditadura fascista assim de maneira clara e evidente, porque provavelmente essa repressão ela acontecia principalmente nessa parte dos trabalhadores. Ou seja, outros indivíduos de outros setores da sociedade provavelmente não sentiam essa mesma repressão. Provavelmente não sentiam que estavam vivendo numa ditadura. Quem sentia isso era quem estava desse lado, que estava tentando se organizar, principalmente se organizar contra o Vargas e contra esse período. Então, assim, essa questão ela é muito importante de ser ressaltado. Primeiro, essa montagem está acontecendo anteriormente à ditadura do Estado Novo. E segundo, essa repressão ela acontecia diretamente, de forma brutal, principalmente para essa galera que estava se organizando, principalmente as classes trabalhadoras, o que fazia com que ficasse muito fácil de cooptar o restante da sociedade e colocá-los, essa galera, como inimigos. Porque aí a repressão só acontecia em relação a eles, e o sentimento anticomunista ele era alimentado só para quem não era, ou quem estava do lado de fora dessas organizações, então ficava muito mais fácil para o Vargas colocá-los como inimigos. Entendi, cara. E assim, né, quando você levantou o argumento justamente nesse sentido, né, a gente fala que era um período ali, né, democrático, com aspectos democráticos, talvez justamente por isso, porque o oficial, vamos dizer assim, a rádio, por exemplo, os jornais, não noticiavam, mesmo na época democrática, entre muitas aspas, não noticiavam o que acontecia com quem ia contra, saca? Com quem falava não e com quem falava eu quero outra coisa. Você tá ligado? E aí, igual você detalhou muito bem como eles fizeram para destruir diversos grupos, né? Diversos grupos de oposição, aí a gente pode falar dos próprios comunistas e tudo mais. E o plano Cohen, mano, é uma outra questão muito lembrada, você tá ligado? Porque assim, a gente fala, pô, do período democrático, o plano Cohen ainda foi no período democrático. Principalmente, acho que a historiografia nacional lembra muito disso. Se você fala assim, pô, vai num livro didático, você acha o plano Cohen, não tem como. Você acha o plano Cohen quando vai falar da passagem de 36 para 37 ali, você fala de plano Cohen. E aí, como é uma outra questão muito lembrada, saca? Porque foi aí que o Brasil sofreu uma outra mudança política, né? Já não era mais um Estado, já não passou mais a ser um Estado provisório, era um Estado novo, já era diferente do Estado provisório, né? Como o governo Vargas usou da propaganda e principalmente da censura, mano, para moldar a opinião popular ali, principalmente de quem concordava com o governo, e também para silenciar aqueles que discordavam ali, né, para poder implantar o Estado Novo. E aí acredito eu que principalmente quem era de oposição via aquilo com muito maus olhos, né, aqueles movimentos. Sim, eu acho fascinante a questão do plano COI, e fascinante não quer dizer que seja uma coisa boa ou positiva, mas é fascinante porque já que é uma coisa muito lembrada, já que é uma coisa que assim, a gente sempre vai ensinar nos livros de história, como que aconteceu essa passagem de uma fase para outra nesse período do governo Vargas, a gente tem que lembrar para tentar refletir como que as notícias falsas, quando utilizadas de forma política, instrumentalizadas de forma política, pode alterar o cenário da situação. Porque, assim, mais uma vez, Vargas ele contou com uma questão que eu diria até que era muito inesperado. É como se tivesse caído no colo do Vargas, esse plano COI. Eu, particularmente, não acredito que tenha sido uma coisa minuciosamente planejada. Eu realmente acredito que, enfim, já tinha todo esse contexto de sentimento anticomunista que estava pairando no ar, e que, inclusive, se esse sentimento não tivesse pairando, se ele não fosse forte o suficiente, muito provavelmente as pessoas não iam dar muito crédito para esse plano. Então, esse plano ele só teve esse crédito todo, que era esse plano dizia que os comunistas iriam invadir as casas das pessoas, queria implantar o regime comunista no país. Então, assim, esse plano falso, ele só teve credibilidade justamente por causa desse sentimento que estava sendo alimentado muito tempo antes, a 1937, né? Desde pelo menos 35 é que esse sentimento anticomunista já estava sendo
retroalimentado diretamente, inclusive, pelo próprio Vargas. E aí o que vai acontecer? Uma coisa que a Angela de Castro Gomes fala é que a imagem que a gente tem do Vargas foi criada no Estado Novo. Ou seja, até o Estado Novo, o Vargas não tinha esse prestígio que a gente, agora, quando olha para trás, pensa assim, pô, nossa, olha só como esse cara aí foi incrível, né? 1930, entrou no poder, aí ele ficou até 34, aí conseguiu ganhar as eleições. Então, assim, a gente fica com a impressão de que tudo foi muito fácil para ele. Mas, muitas vezes, o Vargas ele teve que contar com o inesperado, ou com aquilo que não estava no script, ou com aquilo que não estava no planejamento. E esse plano COI pode ter sido ou não forjado, pode ter sido encomendado ou não, mas ele foi crucial para que ele permanecesse no poder. Provavelmente, se esse plano não tivesse rolado, ou iria demorar para ter alguma outra coisa como justificativa, ou muito provavelmente o Vargas não iria permanecer no poder. Porque, de novo, a gente fica com essa impressão de que ele ia permanecer no poder porque ele era um grande habilidoso político. Mas pode ser que não. Pode ser que ele não tivesse como vencer ou não tivesse como competir as eleições e ele não ia mais permanecer no poder. E aí o que vai acontecer? Ele instaura então a ditadura do Estado Novo e aí sim a imagem que a gente tem dele vai ser forjada nesse período, principalmente a partir do DIP, que era o Departamento de Imprensa e Propaganda, que vai ser criado justamente nesse período da ditadura do Estado Novo, que tem dois objetivos claros: censurar qualquer meio de comunicação que fosse contrário ao regime e construir uma imagem positiva e carismática do Vargas. Uma coisa que é muito interessante, assim, se você pega os discursos do Vargas, se você pega ele falando, por exemplo, ele não era tão carismático assim, não. Pelo contrário, ele falava por minutos, sabe? Discursos longos, super prolixos, com palavras às vezes muito difíceis. E aí a gente fica pensando, pô, cadê o carisma dele? Cadê o carisma? Cadê? Não tinha, necessariamente. Esse carisma, essa imagem positiva, ela foi uma coisa forjada, construída nesse período. Muito provavelmente, claro, essa imagem ela rendeu frutos, porque depois ele volta ao poder em 1950. Aí lá sim a gente pode dizer que ele era mais carismático, ele sorria mais. No período aqui da ditadura isso não rolava tanto assim. Então, assim, o uso da propaganda e da censura vai ser primordial para a sustentação do regime e para a sustentação de uma imagem positiva do Vargas. É só pra nós finalizar mesmo, tá ligado? Tipo assim, pô, sim. se fosse. Você sugerir alguma bibliografia, né, pra quem vai ouvir esse episódio aqui, saca? Tipo assim, alguém que se interessar em estudar sobre essa primeira parte, né, vamos dizer assim, da Era Vargas, né? Esse governo provisório da Era Vargas. Se quiser estudar também o rádio, né, fazer uma propaganda aí do seu livro aí pra galera também. Então, eu sugeriria principalmente A Invenção do Trabalhismo, da Angela de Castro Gomes. Eu acho que, enfim, eu realmente sou muito apaixonado por esse livro, sou muito apaixonado pela autora, eu sugeriria todos os livros e artigos da Angela de Castro Gomes sobre esse período, mas principalmente A Invenção do Trabalhismo. Eu também enfim, fica como sugestão O Roubo da Fala, que é do Adalberto Paranhos, que ele vai fazer um desdobramento do estudo da Angela de Castro Gomes, só para mostrar como que o Estado varguista foi roubando a fala e cooptando algumas falas que já existiam anteriormente, né? Principalmente a questão do trabalho, do direito trabalhista. Eu também sugeriria o Auxilienaro, que é a sacralização da política, e aí eu particularmente devo a esse livro toda a imagem negativa que eu tenho do período varguista. Então ele vai falar que o Vargas ele vai utilizar de alguns emblemas, principalmente de emblemas religiosos, para cooptar, né, as massas. Então, por exemplo, uma coisa que o auxiliar vai falar é que em muitas fábricas tinham crucifixos e um retrato do Vargas assim do lado. Então havia essa característica, essa cooptação do discurso religioso nesse período, que fazia com que as pessoas olhassem para o Vargas de maneira mais positiva. Então, sacralização da política. Eu também sugeriria
um dicionário que foi publicado ano passado, que se chama o Dicionário do Governo Vargas. Ele é organizado por um grupo de pesquisa que eu faço parte, que é Dimensões do Governo Vargas. Fica fácil de achar, é só colocar no Google Dicionário do Governo Vargas. Lá, enfim, foi colocado uma série de conceitos e de nomes que tem a ver com esse período. Então, eu acho que ficaria entre esses, e também sugeriria o meu livro, apesar de não ser isso. Fala um pouco sobre a questão trabalhista e principalmente a imagem do Vargas positiva que vai ser forjado ali na revista naquele período. Então, fica as minhas sugestões em relação a esse período. Bom, e só entrando no campo da sugestão, o professor falou sobre o DIP, né? Se os ouvintes quiserem também, tem um episódio todinho aí no podcast do Pod História sobre o Departamento de Imprensa e Propaganda, que foi gravado com a professora Tânia Regina de Luca. Tá bem massa, se alguém quiser conferir. E aí, só para concluir, em 10 de novembro de 1937, o Congresso Nacional foi fechado, a Constituição Federal de 34, ela foi rasgada. Era o início de um novo momento na política e na sociedade brasileira. E aí, você quer saber o que aconteceu no Estado Novo? Fique ligado aí no próximo episódio com a gente.